día con buenos amigos, con el pastor apóstol Enrique Villalba y con nuestro pastor invitado Gerardo Dinaldi de Brasil. Bienvenido. Uma honra para mim Es una honra para mí estar com vocês hoje à noite. estar con ustedes hoy en la noche. Vai ser algo estrondoso. Va a ser algo estruendoso. Sabe, apóstolo, Deus deu uma palavra. ¿Sabe, apóstol? Dios nos dio una palabra. Olhai Mirad e fiquem perplexos, y queden perplejos, porque realizo em vossos dias porque voy a realizar en vuestros días uma obra tal una obra tan que tremenda mesmo que se for contada, muitos não que aunque sea acreditarão. contada, muchos no la van a poder creer. Você crê ¿Tú lo crees? que é o teu tempo, Que este es tu tiempo, que é a tua estação, que esta es tu estación. é o som que você está ouvindo, ¿Cuál es el sonido que tú estás qual é a escuchando? tua paixão, ¿Cuál es tu pasión? qual é teu foco, ¿Cuál es tu enfoque? qual é a tua visão. ¿Cuál es tu misión? Hoje haverá uma ativação, Hoy va a haber una activación, impartição. una impartición. O homem não pode dar aquilo que não tem. El hombre no puede dar aquello que no tiene. Eu tenho para dar. Yo tengo algo para darte. Sabe o que é? ¿Sabes qué es? Paixão. Pasión. Paixão Pasión pelo Espírito Santo. por el Espíritu Santo. Ele vai te pegar. Él te va a tomar. Ele vai mudar a tua história. Él va a cambiar tu vida. Ele vai definir Él va a definir teu destino. tu destino. Hoje à noite. Hoy en la noche, una invitación. 5 de la tarde, uso evento. Esperamos. Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Eu te amo. Yo te amo, Jesús. Eu te amo, Jesus. Yo te amo, Jesús. Eu te amo, Jesus. Yo te amo, Jesús. Eu te amo. Yo te amo, Jesús. Esconda-me em ti. Seis años que no iba. Quem tocou nela foi esse menino. Y quien la tocó fue ese niño. Quem cura é a presença. Aplaude la presencia del Espíritu Santo. Homem. Quem cura é a presença, não é homem. Quien sana es la presencia, no son los hombres. Sua perna era travada. Su pierna estaba trancada. Dizendo que eu conheço o Senhor. Eu vi seu cérebro. Yo vi tu cerebro. Havia uma veia entupida. Había una Veia entupida. pena tapada. Asas do céu. A pessoa que eu fui lá ministrar. Tú eres la primera persona que fue a ministrar. Meu pai nunca te abraçou. Tu mamá nunca te abrazó. Por isso que eu fui te abraçar. Por eso fui a abrazarte. La iglesia está aquí. A glória está aqui. La gloria está aquí. Esto comienza en tu corazón. E vai atingir toda a tua Y casa. va a alcanzar a toda tu familia. Eu tenho para dar. Yo tengo para dar. Paixão pelo Espírito Santo. Tengo pasión por el Espíritu Santo. Paixão pelo Espírito Santo. Pasión por el Espíritu Santo. Pasión por el Espíritu Santo. Porque de él y por él, para él se Nessa terra. Yo no vivo aquí, Mas eu estou apaixonado por pero yo estoy apasionado por este país. Aos olhos de Deus, essa é uma terra santa. A los ojos de Dios, esta es tierra santa. Aqui está o remédio para a Venezuela. Aquí está la sanidad para Venezuela. Quando você tiver um encontro Cuando tengas el encuentro com um homem que carrega con el tercer hombre, o odre de vinho, el hombre que carga el odre con vino, tua vida não será mais tu vida nunca más será la misma. da terra. Siente la tierra, Sim, da terra. siente la tierra. Diga, essa terra Diga, esta é tierra a minha terra. es mi É tierra. terra santa. Tierra Santa. Diga, essa terra Diga, esta tierra é a minha herança. es mi herencia. É terra de Es avivamento. tierra de avivamiento.
oído no escuchabas tú? Jesús. Yo te amo, Jesús. Yo te amo, Jesús. Yo te amo, Jesús. No se lo oía. ¿Por qué oído no escuchabas tú? Nada. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Desde que tenía 9 años. No había. Él não ouvia desde os 9 anos. Desde los 9 años no escuchaba. Bendito seja o teu nome, ó Pai, bendita seja a tua presença. Eu te abençoo nesta noite com toda sorte de bênção, como diz a palavra, e libero em sua vida, em sua casa, em sua família, no seu ministério, na sua empresa, favor. Este é o fruto quando o céu está aberto sobre a nossa cabeça, favor. Favor diante de Deus e favor diante dos homens. Eu quero ler um texto que eu quero compartilhar com vocês, porque hoje eu estou assim, impactado. Esta é a palavra. Sua presença é real. Esse final de semana tivemos uma experiência tão pessoal, tão gloriosa. 7 dias ali na Venezuela, ministrando para milhares e milhares de pessoas famintas, desejosas, convictas que Deus iria surpreendê-las. E realmente Deus surpreendeu não somente as pessoas que estavam ali, a equipe do íntimo do Pai, nós fomos impactados, irmãos, com a presença, sim, com a glória do seu reino visível, sim, mas o que também fomos impactados foi com o coração daquele povo desejoso de que Deus surpreendesse. E Deus, o Pai, meu Deus, vocês não têm ideia. Viram algumas coisinhas que nós colocamos no começo dessa live? Mas nós vamos colocar no nosso canal tudo que Deus fez em 7 dias, quase 15 mil pessoas sendo ministradas, e a testificação, a bondade de Deus, o carinho desse Pai que quer se manifestar, que quer falar, que quer tocar, que quer fazer parte da nossa história. Eu profetizo nesta noite um milagre na tua vida. Eu sinto a presença, eu libero sobre você. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Nos ensine a estar a cada dia mais apaixonados, mais focados, mais desprendidos. Abra os nossos ouvidos para ouvir. Queremos ver como aquele homem que estava em Jericó, cego, porque o sistema furou seus olhos e ele mendigava. Todo o sistema religioso e político quer que as pessoas dependam desse sistema e fiquem mendigando. Mas o clamor, a oração parou Deus ao favor daquele homem. Estamos orando, estamos clamando para que o céu se manifeste nesta terra, que é a nossa herança, que se manifesta em toda a América Latina. É o tempo da América Latina. O avivamento está na Argentina, o avivamento está no Paraguai, no Uruguai, o avivamento está no Brasil, o avivamento está na Venezuela, porque a igreja está ali. E a igreja, o corpo de Cristo, as portas do inferno, disse o rei, não prevalecerão contra a minha igreja. O avivamento está dentro de nós, por isso eu profetizo o avivamento na Venezuela.
Eu profetizo o avivamento na América Latina. Meu Deus, a Venezuela é terra de avivamento, o Brasil é terra de avivamento, a América Latina é terra de avivamento. Há uma nuvem de glória sobre a América Latina. E nós, como igreja, precisamos clamar para que essa nuvem venha e levante a sua igreja com poder, com ousadia, com autoridade, com intrepidez, com coragem, com convicção. Nós tivemos um final de semana, como eu disse, e vou falar, impressionante, irmãos. Onde eu vi, como eu vou compartilhar, a testificação da palavra. Milagres, uau, gloriosos, cegos, surdos, paralíticos, coxos, milagres criativos, milagres gloriosos que aconteceram no decorrer desses 7 dias. Mas o que os meus olhos viram, eu estou empolgado com aquilo que Deus está fazendo e irá fazer em todas as nações. É o tempo de nós levantarmos as nossas cabeças e nos prepararmos porque a nossa redenção se aproxima. Uau! Nós como corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, nós carregamos a cultura do avivamento. E nós podemos, em nome de Jesus, liberar isso como estilo de vida. Foi o que a Venezuela, nesses dias, visualizaram. Um povo que eu estou apaixonado, irmãos. Ore pela Venezuela. Ore pela América Latina. É um momento da igreja se unir. E a oração é a chave. Quando aquele cego Bartimeu estava ali clamando, o céu parou ao seu favor. O rei parou ao seu favor. O que você quer que eu faça? Eu quero enxergar. Eu quero ver. Eu quero que os meus olhos se abram. Nós precisamos entender que o conhecimento da glória de Deus será liberado em toda a terra. Há uma promessa. E eu vi isto num país muito delicado, Venezuela, onde a glória de um reino presente se manifestou. Independente de contexto político, a Venezuela pertence a Jesus, o Brasil pertence a Jesus, todo mundo pertence a Ele, Ele é rei, Ele é soberano, a terra lhe pertence e Ele nos concedeu a nós como igreja a nossa herança. Nós podemos mudar a história de qualquer nação. Você pode mudar a história da sua família, dos seus familiares. Nós, como igreja, podemos mudar a história de qualquer nação com uma atitude, com um posicionamento, com uma convicção, com desprendimento, com arrependimento, com choro, pranto, usando as armas e as armas que Deus nos delegou. A Bíblia diz que essa casta de demônios não se expulsa, a não ser por oração e jejum. 2 chaves poderosas, o jejum pelo qual o teu espírito é sensibilizado para cada dia mais ouvir com mais clareza a voz de Deus, mortificando a carne com suas paixões e concupiscência, o domínio sobre a carne, Mas a oração, ela move os céus. O poder da intercessão. Não existe nada mais poderoso no mundo espiritual do que a oração. A oração é a chave. A oração está em memória diante de Deus. Deus se move pela intercessão. Deus se move pela oração. E nós tivemos uma testificação nesses 7 dias. Grandes coisas Deus fez ali, meus irmãos. Nós vamos colocar em nosso canal no YouTube para que vocês vejam. Vamos estar compartilhando com vocês. Mas esta é a palavra que Deus colocou em meu coração para te abençoar. Eu abençoo esse mês. A primavera está chegando, Uma estação gloriosa está chegando. É tempo de se alegrar. Pare de chorar, enxugue as suas lágrimas. Por quê? Porque o Rei está nos chamando. Vem, amada minha. Vem, formosa minha,
Deus, o Pai, está nos chamando para um relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais marcante. Eu creio no que eu vou falar agora. É possível andar com Deus, é possível amá-lo, como Enoque, que se aproximou tanto de Deus, que Deus o translatou. O arrebatamento da igreja se dará quando a igreja, numa atitude de paixão por Ele, desprendimento por Ele, vida no altar sem reserva, nos aproximarmos tanto do seu coração, pelo qual a morte não terá mais domínio. O poder do Cristo ressuscitado dentro de nós, a essência, primícia daqueles que dormem, para estarmos com Ele, eternamente com Ele. E esta é a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Entenda, Venezuela é terra de avivamento. E eu vou falar novamente, Venezuela é terra de avivamento. O Brasil é terra de avivamento. Não importa o que os seus olhos possam visualizar, importa-se o que a palavra diz. E a palavra diz que no conceito de Deus, a nossa herança, a nossa terra, é uma boa terra. Terra de avivamento. Essa cultura desse reino que tem que impactar o nosso estilo de vida, para que possamos influenciar aonde quer que você esteja, ser um ramo frutífero. É tempo de frutificar aonde Deus nos plantou e aonde Deus está nos plantando. Eu amo essa terra. Estive na Venezuela 7 dias e foi 7 dias de frutificação, de impacto, não porque nós somos alguma coisa, é porque somos carregadores da presença. Os improváveis, que são carregadores da presença, que impactou a capital Caracas, impactou as cidades que estivemos, pelo peso desta glória liberada, amada, desejada, vivenciada com convicção, com ousadia. Fomos tratados de uma maneira que jamais eu imaginaria. Eu vi o coração daquele povo sedento por Deus, clamando. A terra está clamando, queridos. A terra está clamando. O sol da justiça vai brilhar. O sol da justiça vai se manifestar. O sol da justiça vai brilhar. Por isso eu amo essa palavra que eu vou falar agora. Esperança. Existe esperança para a nossa terra. E nós profetizamos. Conhecereis a verdade. E a verdade nos libertará. Libertar-se do quê? De todo conceito humano, de tudo aquilo que nos prende, sermos livres. Com o céu aberto sobre a nossa cabeça, o peso da glória de Deus que revela quem é Cristo. Conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição como estilo de vida. Atos capítulo 1, versículo 5 está escrito: porque na verdade João batizou com água, disse Jesus, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muitos depois desses dias, aqueles, pois, que estavam reunidos perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo a Israel? O que Jesus, o rei, lhe disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Samaria, tanto em Jerusalém, tanto no Brasil, tanto na Venezuela, tanto na América Latina, até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas
disse o rei. Ah, eu creio nisto. Eu creio nesse reino. Eu creio no poder desse reino. Eu creio na mensagem desse reino. Eu creio no rei deste reino. Nós somos, entendo o que eu quero falar agora, nós somos um canal para que esse reino possa se manifestar com poder, graça e autoridade. Testemunhos, sermos testemunha daquilo que estamos experimentando, o poder da sua ressurreição, para que possamos ter a palavra certa, a autoridade certa, a liberação certa, o posicionamento certo. E precisamos entender isto e compreender isto. Sabe, queridos, quando Jesus chama os seus discípulos, ele lhes concede poder e autoridade. Mateus capítulo 10, ele disse assim: vão e pregue esta palavra. Não é a palavra de um sistema, não é a palavra de qualquer homem, é a palavra de um rei, é a palavra de um reino. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Ele disse, o rei disse, pregue esta palavra. O reino de Deus está presente. A cultura desse reino, a autoridade desse reino, o poder desse reino. E as pessoas não entendem isto, que o reino de Deus não é um reino político, não é um reino religioso, é um reino de excelência, de justiça, de fidelidade, de amor paterno, que nos envolve, que nos abraça. Um reino de reis e de sacerdotes, que são chamados para reinar em Cristo, que são chamados para adorar o Rei e para expressar com o seu coração uma atitude de dependência. Depender dele, uau! É algo glorioso, marcante, porque ele fará infinitamente mais do que você imagina, do que você pensa, do que você necessita. Por isso Paulo escreve à igreja em Éfeso, ele diz, por esta causa eu me coloco diante de ti de joelhos, onde o Senhor fará infinitamente mais. Hoje pela manhã eu tive meu tempo a sós com ele, com meu coração estava grato. E esta foi a minha oração. Por esta causa, Pai, eu estou aqui de joelho, grato ao Senhor, por tudo que o Senhor fez naquele país. As crianças, os jovens, adolescentes, vocês não têm ideia de ver as crianças empoderadas do Espírito Santo. Os adolescentes empoderados do Espírito Santo. Anciões empoderados do Espírito Santo. Isto é colírio para os meus olhos. Isto é colírio para os meus olhos. Ser testemunha da sua ressurreição em toda a terra. Não uma testemunha como as pessoas imaginavam, quando o Senhor vai restaurar Israel. Queridos, Deus o Pai tem um compromisso com a sua igreja, com o corpo vivo de Cristo. Ele tem compromisso com a igreja. E Deus chamou a igreja para ser o instrumento profético, para curar a terra, através daquilo que carregamos, sua presença. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. É esse poder que desejamos, não é um poder de um sistema denominacional, não é o poder de um sistema político, é o poder onde Deus estabeleceu o segundo Adão. A autoridade e poder para conquistar sua herança, para implantar a cultura desse reino, que a essência chama-se amor. Amar e liberar esse amor.
sentir que esse rio de amor possa fluir através de nós, carregando essa compaixão, onde veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu profetizo que a tua família é terra de avivamento, o teu coração é terra de avivamento. Sabe que os meus olhos viram ali, na Venezuela, a testificação da sua palavra com uma cultura, a liberação, o favor, a bondade, sua graça. Eu vi um povo clamando desesperadamente para que o reino se manifeste. Não um reino político, não um reino religioso, mas um reino de justiça, de autoridade, de graça, que possa transformar a injustiça em justiça, que possa transformar o pecado em perdão, em arrependimento, que possa transformar a maldição em bênção, que possa trazer foco, que possa trazer destino, que possa trazer o prazer de ser o que a Bíblia diz, pelo qual somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É possível atrair o céu em qualquer lugar na terra. É possível ver essa linguagem do sobrenatural em qualquer lugar da terra. É possível ver a bondade desse reino se manifestando em qualquer lugar da terra, porque existe uma promessa. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e vocês serão minhas testemunhas. E é o que nós vimos esse final de semana, sendo testemunha em um país que só o sangue de Cristo. E nós vimos isto se manifestando, onde os corações estão sendo transformados. O Espírito Santo está incubando a sua igreja, onde agora nas marchas eles vão colocar mais de 100 milhões de pessoas nas ruas. 100 milhões de pessoas na rua, clamando: esta terra é a nossa terra. Essa terra é terra de avivamento. A igreja está se movendo em toda a terra. Ou o Espírito Santo está incubando a igreja em toda a terra para um alinhamento, para um posicionamento, e meu coração se alegra. E quando Jesus disse isto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. Sabe, queridos, nós vimos a testificação dessa palavra de uma maneira real, de uma maneira literal, uma maneira gloriosa ali na Venezuela, onde nesses 7 dias, quase de 15 a 17 mil pessoas sendo ministradas, milagres impressionantes, como eu disse, vocês viram algumas imagens, mas o meu coração se alegrou, não simplesmente por ver paralítico, cego, coxo, manco, milagres criativos, sua presença quebrando os corações das pessoas, mas o que o meu coração se alegrou é ver uma igreja que quer estar apaixonada por Ele, se desprendendo e colocando o coração no altar como sacrifício vivo. Aqui está o meu coração. Tua palavra diz: dai-me o teu coração, filho meu. Aqui está o nosso coração sem reserva. Não há reserva. Nós confiamos em Ti. Nós dependemos de Ti. E nós esperamos em Ti. E o fruto do avivamento genuíno é a mudança de coração. É Deus tirando o coração de pedra, insensível, religioso, cheio de incerteza, de insegurança, de medo, de incredulidade, e colocando um coração de criança. Um coração de criança que crê, que confia, que descansa, que se lança sem reserva
Não perca a inocência do teu coração. Eu vi isto no coração daquelas pessoas. Vocês não têm ideia, ver aquelas pessoas idosas ali, totalmente desprendidas, para receber um toque da presença. Seu olhar, o olhar daquele povo, das crianças, dos anciões, e Deus surpreendendo com o peso da glória se manifestando. Marcos, o evangelista, o grande evangelista Marcos, que foi discipulado por 3 grandes líderes, Pedro, Paulo e Barnabé. 3 grandes líderes. E ele escreve uma carta, ou ele escreve um evangelho, que eu sou apaixonado nesse texto que eu vou ler agora, pelo qual nós vimos essa testificação ali como testemunha viva do poder do Cristo ressuscitado. Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e preguem o evangelho, preguem as boas notícias, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome vocês vão expelir os demônios. Em meu nome vocês vão falar em outras línguas. Em meu nome pegarão a serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido aos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Bendita seja, Senhor, a sua palavra, Pai, pelo qual nós vivenciamos e vimos essa testificação nesses dias que marcou aquele país e marcou as nossas vidas. Te amamos de todo o nosso coração. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e vocês serão minhas testemunhas em toda a terra. E os sinais seguirão a vocês que creem que são minhas testemunhas. Sabe, um dos maiores milagres no ministério de Jesus está relatado por João, capítulo 6, quando Jesus pega o lanche de um menino e alimenta quase 20.000 pessoas. Quando os discípulos viram esse milagre tão glorioso, eles correram a Jesus e disseram: Tu és o Messias. Ninguém pode fazer esse milagre se não for o Messias. E eles fizeram uma pergunta a Jesus, e a resposta dessa pergunta fará com que você seja verdadeiramente testemunha da sua ressurreição e do poder desse reino presente. Porque evangelho é poder. O evangelho é as boas novas. Conhecer o evangelho é conhecer algo novo liberado em Cristo. Conhecer o evangelho é conhecer o poder de Deus, o Cristo ressuscitado. Uau, isto é glorioso. Isto é marcante. Sereis minhas testemunhas. Ide por todo mundo. Pregue o meu evangelho. Pregue que existe esperança, pregue essas boas novas, pregue o meu poder, preguem o poder liberado em Cristo. Ele disse: os sinais seguirão aos que creem. Quando os discípulos perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus disse: vocês querem realizar as minhas obras? Então vocês precisam crer. Crer naquele pelo qual Deus enviou, crer em mim. Os sinais seguirão aos que creem. Quais são os sinais? Ele faz uma lista desses sinais. Por quê? Porque a cultura desse reino, quando está presente, há um impacto glorioso
marcante. Todos os reis que dominavam reinos, a primeira coisa que eles faziam é trazer aquela cultura como estilo de vida. O reino de Deus é a mesma coisa. Quando o reino de Deus se manifesta, a cultura desse reino se manifesta. O poder desse reino se manifesta. A autoridade desse reino se manifesta. E o rei disse: os sinais seguirão aqueles que creem verdadeiramente. E ele faz uma lista. E é o que nós vimos esse final de semana: sinal em cima de sinal. Glorioso. Em meu nome, disse o rei, o nome que está acima de todo nome, ao nome de Jesus, que Deus exaltou acima de qualquer outro nome, como diz a palavra, pela sua atitude de se desprender totalmente, se despojar totalmente, liberar para a morte e morte de cruz. Um sacrifício perfeito. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, para que nós recebêssemos nele o Espírito prometido. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, para que nós recebêssemos a sua justiça. A autoridade do segundo Adão. O poder e a autoridade e a graça de dominar e não ser dominado. A autoridade. Em meu nome vocês vão expelir os demônios. Eu vi, queridos, milhares de demônios sendo expulsos. Isso é glorioso. Isso é marcante. Conhecereis a verdade nos libertará. O que nós precisamos é o impacto da verdade para que haja liberdade. Conhecer o Evangelho é ter revelação no seu espírito sobre a cultura desse reino. Sabe, Jesus disse aos discípulos: Satanás é o príncipe das trevas. Trevas no hebraico e no grego, não é ausência de luz. Trevas significa ausência de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Em meu nome vocês vão expelir os demônios, esses principados e potestades que querem que as pessoas estejam debaixo de um domínio de ignorância daquilo que são em Cristo, daquilo que somos, que podemos, que temos em Cristo. Sejam livres. Nós repreendemos em nome de Jesus todo demônio, toda sofisma, toda mentira. Em meu nome vocês vão expelir os demônios. Nós confrontamos trabalho de bruxarias ali violentos. E nós vimos a manifestação da graça. Ouvimos a manifestação da sua glória. O poder do nome de Jesus pelo qual os demônios se submetem. Mas nós não nos alegramos simplesmente por ver isto. Nós nos alegramos porque nós vimos os nomes dessas pessoas sendo escritos no livro da vida. Salvação liberada. Isto é glorioso, foi o que Jesus disse aos discípulos quando lhes deu poder e autoridade. Eles foram e eles voltaram alegres. Olha, os demônios se submetem ao teu nome. Nós vimos milagres extraordinários. Jesus disse: não se alegre simplesmente porque os demônios se submetem ao meu nome, porque eu vi Satanás caindo por terra. Mas se alegre porque a salvação está sendo pregada. A salvação está sendo ministrada. Se alegre sim, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. A salvação, e eu vi pessoas reconhecendo, entregando, clamando para que seus corações sejam transformados, curados e restaurados. Em meu nome vocês vão expelir os demônios. Em meu nome, se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Eu vi a proteção de Deus, queridos, nos mínimos detalhes. Tanto no mundo físico como no mundo espiritual, seus anjos ali conosco, nos protegendo, pois a Bíblia diz que praga nenhuma chegará em nossa casa,
porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Darei ordem aos meus anjos ao seu respeito. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Os demônios ficavam furiosos, alvoroçados, mas um manto de proteção diante de Deus, uau, e diante dos homens. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Eu amo isto, queridos. Em meu nome vocês vão falar em outras línguas. Só em um culto 1.500 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Só em um culto 1.500 jovens, adolescentes, crianças e anciões foram batizadas com o Espírito Santo. O poder do Altíssimo se manifestou, os dons se manifestaram, a ativação profética dos dons foram liberada, pois a Bíblia diz, colocarão as mãos, a liberação profética e apostólica. Eu amo isto, os dons espirituais. A igreja precisa se levantar nos dons do Espírito. Vocês vão falar em outras línguas, a cultura desse reino como estilo de vida, pensar como Messias pensa, pensar como o cidadão do céu pensa, falar como o cidadão do céu fala, agir como o cidadão do céu deve agir, com autoridade, com ousadia, com temor, com paixão, com compaixão. Compaixão. Sensibilidade, Senhor, nos dê sensibilidade para ouvir o clamor que está na rua, Pai. Nos perdoa, Senhor, por não termos sensibilidade suficiente, porque os dons do Teu Espírito há necessidade de ser alimentados com o devocional, com o altar, com convicção, com arrependimento. Em nome de Jesus, eu libero os dons espirituais para a tua vida. Espírito Santo, ativa no coração daqueles que estão ouvindo o som da minha voz e me vendo. Eu libero ativação, como vimos nesse final de semana. Em meu nome, vocês vão falar em outras línguas. A liberação e a ativação profética e apostólica para a igreja do corpo de Cristo. Eu amo isto, porque é um sinal que é testificador. É tão prazeroso, irmãos, ver as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Meu coração se alegra com isto. Ver as pessoas sendo empoderadas do Espírito Santo. Esta palavra, empoderadas, em qualquer parte do mundo, em qualquer circunstância, em qualquer governo, nós podemos ser cheios do Espírito Santo, porque o reino de Deus não é desse mundo. O próprio rei disse isto, o meu reino não é desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Por isso sejam cheios dos dons do Espírito Santo, sejam cheios do fruto do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles iam e pregavam a palavra e Deus o Pai cooperava com eles. Esta é a palavra, cooperava com eles. E não somente cooperava, mas testificava a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. É o que nós vimos esse final de semana. Deus o Pai cooperando, testificando a palavra pregada, a palavra que está no meu coração, com convicção, liberada em fé. E nós vimos a testificação, milagres extraordinários, milagres gloriosos. Bendito seja o teu nome, Pai. Mas como eu disse e vou falar novamente, o maior milagre no conceito de Deus não é somente o cego enxergando, o surdo ouvindo, o paralítico andando. O maior milagre no conceito dele é ele tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne. E é isso que nós vimos e nos alegramos. Por isso, nesta noite, quero levantar um altar de reconhecimento a Deus.
de dependência total a Ele. E não somente de dependência, não somente de reconhecimento, mas de adoração por tudo que Ele fez nesse final de semana. Foi algo incrível, poderoso e glorioso. Vocês que nos ajudaram, vocês que estiveram conosco, nos apoiando em oração, em jejum, e aqueles que semearam uma semente no ministério para que nós pudéssemos estar na Venezuela. Nós investimos cada centavo, não permitimos que a igreja nos desse ou nos pagasse nada. Nós fomos ali para servir o corpo, para abençoar o corpo. E Deus o Pai nos surpreendeu, E eu quero te abençoar, você que esteve conosco. Deus seja louvado por sua vida, pelo seu ministério, por sua atitude. Foi um prazer estar com vocês nessa noite. Eu abençoo você, sua casa, sua família. Eu profetizo um mês extraordinário, eu profetizo a cura desse país. Eu profetizo, em o nome de Jesus, que a igreja se levante para ser igreja. Eu profetizo, Senhor, a unidade do corpo, Senhor. Eu profetizo, Pai, a manifestação do Teu poder, do Teu reino glorioso, através de cada um dos Seus filhos que ouve o som da minha voz e me visualiza. Você é agente de avivamento. Você é agente de milagre. Eu os abençoo. Estaremos compartilhando com vocês. Esse final de semana estamos indo para o Rio Grande do Sul, ministrar em Bagé. Eu amo isto, perto do Uruguai. E eu sei que Deus vai nos surpreender. A Elizabeth está conosco, ministrando também no Rio Grande do Sul. Ela vai para a Argentina com a equipe do Íntimo do Pai. E depois vai estar comigo em São Paulo, onde faremos uma grande ministração em São Paulo. Vamos estar passando para vocês os detalhes. Mas esse final de semana estaremos em Bagé. Está na tela, vocês da região de Bagé. Eu amo aquela região. Venham para participar conosco de uma escola e uma cruzada. Vai ser somente domingo pela manhã e domingo à noite. E vocês são os nossos convidados. Deus abençoe vocês. Shalom para todos. Se você quiser nos abençoar, continue orando por nós. Continue profetizando, compartilhando com a sua rede social. Veja o nosso canal no YouTube. Compartilhe isto. Mas também, se você quer nos liberar uma oferta, uma semente, aí está na sua tela a maneira que você pode fazê-lo. E eu abençoo essa semente que você está plantando. Que Deus multiplique abundantemente na sua vida. Estamos fechando agora o mês de setembro, a ida para Israel. Aqueles que queiram estar comigo em Israel, nós temos vagas limitadas, temos poucas vagas, mas você é meu convidado. E eu profetizo recurso suficiente para que você esteja comigo em Israel. Não se esqueça que a primavera está chegando. A primavera está chegando. É tempo de cantar e de se alegrar. Você da região de Porto Alegre, dia 14, estamos indo... juntamente com o Randy Clark, ministrar ali em Canoas, na igreja de Lagoinhas, só para pastores, preparando o caminho para John Arnott em novembro. Isto será glorioso. São Paulo, Maringá, Rio Grande do Sul, Canoas e Curitiba. Um beijo no coração, até semana que vem. Viva Cristo! Well, hello, dear friends Hi. in Brazil. John and Carol Arnott here from Toronto, and we want you guys to know that we're very, very excited about coming to Brazil in November. I know. It's going to be so amazing. So this November, we're going to be in 4 or 5 cities with you guys. We'll be in São Paulo and Porto Alegre and Curitiba and Moringa, and looking forward to seeing the anointing that we have enjoyed in Toronto being poured out upon all of you guys. 12 times Not, not just what we had. Lord, multiply it. Give them 12x. Amen. And let the glory thicken. I was in Brazil a year ago and fell in love with the place all over again because you're so hungry and so committed to chasing after God. And doing it His way, So which we love. we are really excited to be with you. So don't miss it, guys. We're coming to your city or a city near you in November of 2023.
See you then. Ciao, We love ciao. you. Fire on Hey. you all right now. In Jesus' name. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé.